And the Oscars goes to you. Pra você que está aqui no Pode Isso Montone, uma pergunta, o meu podcast, o podcast mais visto da região da Vila Sofia, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui hoje um tema diferente. Estamos aqui, se eu não me engano, no episódio de número 11. Estou falando inglês porque hoje é um debate bem rápido do Oscar, né? Que eu assisti todos os filmes do Oscar, eu queria falar sobre ele. E eu tava terminando de ver, não deu tempo de ver uma coisa que eu gostaria de ver. E o tema de hoje é o Oscar vai para, ou The Oscars Goes to, eu ainda não decidi, mas quando você vê, você já vai saber, porque você sabe que eu gravo tudo de maneira muito espontânea. Deveria ser uma live o meu podcast, na verdade. Aí você se pergunta, por que que ele não é? Porque ninguém vai ver. Então, como é que você faz uma live para ninguém? Fica estranhíssimo. Mas hoje, nesse espaço que você está, se você está me olhando, você está vendo que minha mão está aqui nesse lado da tela. E por que que a minha mão dessa vez está desse lado da tela? Porque eu estou com o computador aberto aqui, porque assim, se eu fosse anotar cada coisa, eu gravo pelo meu celular, e eu preferia anotar as coisas no meu celular, mas se eu fosse anotar cada coisa do Oscar é, é, no papel, normalmente, eu tava ferrado. Então, no caso, eu vou lendo algumas coisas aqui e antes, sem mais delongas, deixa seu like, curte, deixa seu hype, deixa um dinheiro, deixa uma reza, deixa uma mensagem de paz, principalmente que o mundo tá precisando, né? E vai ajudar muitas pessoas. Por que o tema é Oscar? Porque assim, na verdade, eu nunca fui um cinéfilo daqueles viciados. Eu até fiz um episódio sobre filmes e séries, né? Falando um pouco disso quando o meu podcast era só de áudio. Está lá no Spotify se você quer dar uma olhada. E eu falei um pouco da minha relação com o cinema, com filmes, com séries e como que eu sou. Eu nunca fui um cara assim que sentou na TV e falou assim: cara, o que tá passando de filme? Vamos ver os últimos filmes. Mas, como você que me acompanha bem sabe, eu sou um cara atualmente noivo. Nesse exato dia 2 do 2 de fevereiro, quando eu tô gravando. Esse episódio provavelmente vai subir dia 3 de fevereiro, na terça-feira. Se os deuses da internet e do bom upload permitirem, eu sou um cara noivo no dia 3 do 3, né? Porque meu casamento é somente em março. Então por que eu tô falando isso? Porque a minha noiva, ela é bastante cinéfila, certo? Ela é bem viciada em filme, série, ela é daquelas pessoas assim, ó, que ela tem um negócio que eu não tenho nem um pouco dessa curiosidade. E eu só passei a ter por conta dela, de tanto que ela repete esse padrão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou viciada ou fui muito viciado em futebol. E hoje em dia estou muito viciado em basquete. E sou viciado no Santos. Então eu sou um cara que fala da história, quer contar como é que é o basquete. Eu quero contar. Não, esse cara que jogou aqui, que fez isso. Ela é essa pessoa com filmes e séries. Principalmente com filme. Ela tá assistindo e fala: olha lá aquele ator que fez não sei o quê. Aí ela para pra pesquisar e fala: aqui, ó, não falei que ele fez, ó, o figurante 3 da casa de não sei quem? Ela faz isso aí. Entendeu? Tipo, ela pega as referências, né? E eu não sou muito essa pessoa. Mas, com o passar do tempo, eu passei a ser. E o que aconteceu? O Oscar normalmente sai nesse. É sempre perto do carnaval, né? Aqui no Brasil. E aí a gente tá com uma relação de assistir os filmes do Oscar nos últimos 3 anos, né? Ela assiste e eu passei a assistir todos os filmes com ela. E é legal, assim, você ver quem vai ser indicado. Eu passei a gostar. E nesse ano, nós temos, no ano passado, né, nós tivemos é, é, o Brasil ganhando pela primeira vez como filme internacional com Fernanda Montenegro, né, que foi bem legal e ela foi indicada como melhor atriz, acabou não ganhando porque ganhou aquela atriz da Nora, né, que infelizmente foi um ótimo filme, né, enfim. E eu vou dar meus pitacos aqui do Oscar pra você que ainda não assistiu e gostaria de saber a minha opinião. Não vou dar nenhum spoiler, mas vou te falar o que, que eu acho e as minhas opiniões pra depois você falar assim: pô, o Edu acertou, o Edu não acertou, e eu vou te falar o que, na minha opinião, vale a pena você ver e o que não vale a pena você ver. Ou se você também não tá bem informado do que tá rolando no Oscar, eu vou te contar agora. É, sobre a sétima arte, né? Eu ia falar, tipo, sobre a. Eu tava tentando lembrar qual que é o número da arte do cinema. Aí você pergunta por que é a sétima arte? Porque ela é a sétima em importância? Não, é porque ela foi a sétima arte a ser criada no mundo
E depois você vai pesquisar a história, que eu também não tô aqui pra falar sobre isso. Vai estudar! Bom, no Oscar de 2026, certo que nós chegamos, esse ano nós temos o Agente Secreto como o melhor filme. Eu tô aqui com o computador aberto e vou até deixar o site que eu estou vendo isso, depois eu deixo o link aqui, que é o Omelete, né? Eu ia abrir na BBC, mas acabei pegando esse link do Omelete e estou lendo. De filmes indicados, nós temos O Agente Secreto, que é o brasileiro, né? Nós temos Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Pecadores, Marte Supreme, Valor Sentimental e Sonhos de Trem. Vou falar um pouquinho sobre cada um. O Agente Secreto, na minha opinião, acho que ele tem muita chance de ganhar. Ele é um filme que ele se passa ali no Recife, né? Na época da ditadura, mais ou menos, né? 70 e pouco, 80. Se eu errar, me perdoe, viu? Mas eu acho que é 70 e pouco. E, cara, é um filme muito legal, bem brasileiro, fala um pouco do carnaval. Acho que ele tem uma chance muito grande de ganhar esse ano. Gostei muito. Cara, e eu gosto dessas releituras, assim, brasileiras e típicas dos anos 70 assim, né? Deixa, sei lá, particularmente, eu gosto muito dos anos 70 e 80. Eu queria muito ter nascido nos anos 80. Ele tem uma cara de ano de farra, né? Claro, deve ter umas, como em qualquer ano da vida, dependendo de quem você for, deve ter sido um ano tenebroso, mas também tem muita gente que viveu coisas lindas. E eu, sei lá, eu tenho uma nostalgia quando eu olho os anos 80 como se eu tivesse vivido. Eu não acredito muito em vidas passadas, mas eu olho para os anos 80 e falo assim, pô, eu seria um cara de bigode assim, sem barba, daqueles caras dos anos 80 bem festeiro, né? Carnaval 4 dias sem celular, só vivendo na rua. Mas eu sinceramente acho que o melhor filme não vai levar. Mas o Wagner Moura, que foi indicado, depois eu vou falar dos atores, eu acho que tem chance, viu? Uma Batalha Após a Outra. Uma Batalha Após a Outra também é um filme. Eu não sei como é que eu vou. Como é que eu posso explicar cada filme, eu também não quero falar muito sobre eles, senão eu vou ficar falando é, muito, mas eu queria falar, tipo assim, bem rapidamente sobre cada um deles. Uma Batalha Após a Outra, ele é um filme. Como é que eu posso falar? Ele fala sobre. É também bem sobre revolução, né? É bem revolucionário, né? É uma releitura dos Estados Unidos, se eu não me engano, dos anos 70 80 também. Eu acho que é o filme do DiCaprio. Fala sobre aquele período de guerras dos Estados Unidos. É um filme bem interessante, assim. Eu não sei se o Leonardo DiCaprio em si ele vai ganhar esse esse filme, mas ele é um ator assim que deixa a gente bem intrigado, né? Tipo, a atuação dele ele é brilhante, né? Mas eu não sei. Eu acho que é capaz assim de ganhar. Ele ganhou várias premiações no Golden Globe, mas eu não sei se ele ganha no Globo de Ouro, né? Mas eu não sei se ele ganha como como melhor filme, porque ele fala bem daquela época hippie, né? Que tinha os revolucionários americanos, etc., que eram contra o governo da época do, acho que é, do Reagan, né? Mas eu sinceramente achei um filme que ele é bem dinâmico, assim, por conta dessa pegada de revolução e do grupo que está contra o governo, mas eu acho que como melhor filme ele não ganha. Bugônia é uma releitura de uma mulher que foi sequestrada, né, uma milionária, bem interessante. Ela foi da Emma Stone, né? Eu estou abrindo cada um deles aqui para falar um pouquinho deles e que ela foi sequestrada e ele tem um plot twist absurdo assim, mas é uma releitura de um filme sul-coreano. Eu acho que ele tinha muitas chances de ganhar, sinceramente, se não fosse todos os outros. Mentira, brincadeira. Eu acho que não. Eu acho que não ganharia não, mas é um ótimo filme. O Fórmula 1 me surpreendeu. Eu achei que tinha uma pegada bem. Você já viu aquele filme que tem da releitura do Nick Lauda, que é bem recente, agora de 2016, se eu não me engano? Eu achei que ele tinha essa pegada, mas ele me surpreendeu, assim, do Brad Pitt, sabia? É um filme bem interessante, assim. Ele fala muito da cultura do automobilismo, de como a equipe faz a diferença na Fórmula 1. É bem legal pra você que não curte, pra entender um pouco do esporte, assim. Mas tá longe de ganhar. Frankenstein, ótima releitura do Frankenstein. Se você não conhece a história do Frankenstein, o que você tá fazendo da vida? Acho que sei lá, eu particularmente não gostei muito do final,
E se você assistir, você pode me dizer, mas eu também acho que não ganha. Hamnet, esse eu achei incrível. Hamlet antes de Hamlet, né? É a história do Shakespeare, né? Uma parte da história do Shakespeare, da família dele, da construção da família dele, né? Da esposa, dos filhos, né? Basicamente, para não te dar nenhum spoiler, e assim, meu amigo, é de se debulhar em lágrimas. Eu acho que esse vai ser o grande vencedor, na minha opinião. Como o melhor filme é esse, tá bom? Sinders, né, que é o Pecadores, é maravilhoso, né? É maravilhoso, é incrível, do Michael B. Jordan. Que assim, vou falar uma coisa aqui, ó. A minha esposa falou, ela fica me enchendo o saco falando que o Michael B. Jordan é feio, mas eu tenho certeza que ela tá zoando, porque assim, se você que tá aqui falar que o Michael B. Jordan é feio, você tá mentindo. Um homem maravilhoso desse, gente. Se você não acha ele bonito, mentiu, né? Mas o filme é meio que. Ele tem um universo meio paranormal, por assim dizer. Mas ele tem uma crítica muito grande, né? Ao invés de ser um universo paranormal. Ele é bem dos anos 1912, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então, assim, é muito legal. E é um filme que tem uma parte musical incrível que deveria ter ganhado. Eu sinceramente, votaria nele para ser um dos melhores filmes, se não fosse o Hamnet, na minha opinião. Se não fosse o Hamlet. Acho que o Hamlet vai acabar ganhando. Porque é uma história assim que você olha e você fala assim, cara, é, você acha que vai ser um filme bem parado, mas ele. Cada passo ele passa uma emoção muito interessante. O Mark Supreme, eles dizem, eu vi uma crítica falando que o Mark Supreme fala sobre. Ele é sobre um jogador de tênis de mesa, né? Ele fala que na verdade ele é uma crítica aos Estados Unidos, não só ao tênis de mesa, mas é do Timothée Chalamet. Eu acho que sinceramente ele está concorrendo como melhor ator e ele vai ganhar. Minha opinião, assim, Marte Supremo é um filme bem interessante. Tem essa pegada, assim. Eu sinceramente achei que ia ser bem chato, que você fala, pô, tênis de mesa, mas ele tem uma pegada meio acelerada, fala sobre o cara ser meio egocêntrico, esse personagem do Timothy. É bem legal, assim, a história dele como mesa tenista. Muito, muito legal. Valor sentimental é sobre um pai cineasta e como a relação com as filhas dele, né, que uma das filhas é atriz e é um filme que tem uma pegada muito legal da história dessa família, assim. Ele é bem sobre pai e filha e a relação familiar. É bem legal se você tem algum problema com seus irmãos ou com seu pai, ou você conhece alguém, você vai te pegar. E Os Sonhos de Trem é um filme lindíssimo, eu achei muito legal o filme. Na minha opinião, assim, tem uma pegada, sei lá, é 1800 e minha avó nos Estados Unidos, e ele fala de um cara que era. Como é que é? Eu não sei como é que chama essa produção, mas não é que ele é madeireiro, ele corta madeira. É bem na expansão industrial dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos está virando, está começando a indústria, está começando aqui a ferrovia, está expandindo para o meio oeste americano. Porque se você olhar os Estados Unidos aqui de cima, de baixo para cima do Brasil, olhando de São Paulo, aqui é o leste, né? Na minha direita, né? E na esquerda o meio oeste. Eles foram expandindo, né? Começou pelo leste pro oeste. Aí conta a história desse cara, sabe? Da família dele. Tem uma tragédia bem grande dentro do filme. Mas ele é bem bonito pela evolução assim, do mundo, da tecnologia e de como ele vê a vida e como ele se permite também continuar vivendo, assim, né? O simples da vida, respirar, comer, dormir, amar, eu acho que é isso. Isso é bem legal. Mas, na minha opinião, assim, depois a gente vai ver se vai ganhar. E depois eu vou passar rapidinho sobre cada um deles aqui, né? Eu acho que quem ganha é o. Desses filmes todos que eu falei, é o Hamnet. Ok? Essa é a minha opinião. De melhor filme internacional tá concorrendo O Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente que eu assisti, Valor Sentimental, Sirat eu não assisti e A Voz de Hind Rajab. Mas eu acho que esse o Brasil tem chance. Embora o Foi Apenas um Acidente, é um baita filme engraçado e legal demais, assim. Muito legal. Ele é iraniano, foi gravado em Paris. Depois procura, é incrível. De melhor ator, tá o Ethan Hawke. Eu tava pensando como falar do Blue Moon. Me divertiu muito assistir ontem esse filme. Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Wagner Moura e Timothée Chalamet. Eu, sinceramente, acho que é uma das primeiras vezes, se não a primeira, que o Brasil tem chances reais, real mesmo, porque ele ganhou no Globo de Ouro de concorrer a melhor ator. Mas eu acho que o Timothée Chalamet
porque o Oscar tem aquele negócio assim, o americano ele gosta de contar uma história, ele é bem patriota, então ele é jovem, ele passou 6 meses, 6 anos estudando tênis de mesa, jogando pra entrar no personagem. Então eu acho que esse tipo de coisa vai fazer com que ele ganhe em relação ao agente secreto, né? E o Ethan Hawke de Blue Moon, muito legal, mas também não chegou. O Michael B. Jordan também, cara, poderia ter ganhado, mas ficou bem aqui com o Leonardo DiCaprio, mas eu acho que o Timothy não vai ter jeito. Como melhor atriz, é, tem várias, acho que a Emma Stone do Bugoni teria chances incríveis de ganhar, porque é absurda a atuação dela, mas a Jessie Buckley de Hamnet, com certeza, é a que vai ganhar. Eu só não assisti a da Rose Barnes de Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. Eu sinceramente não vi, mas acho que de Hamnet não tem como. Aí dos outros eu também não. Eu só queria fazer pinceladas sutis aqui sobre melhor ator coadjuvante, na atuação do Champagne de Uma Batalha Após a Outra e do Benício Del Toro também de Uma Batalha Após a Outra. É muito legal. Depois, se você assistir, você me diz. É muito, muito 10. A atuação dos dois como ator coadjuvante, porque o filme é muito dinâmico. Vale muito a pena ver. Se você gosta de um filme que tem guerra, que tem tiro, que é acelerado, você vai se divertir. Vamos ver o que mais que eu posso dizer aqui sobre os filmes. As animações eu não vi, mas tem um que ganhou de animação que é Guerreiras do K-pop e sinceramente eu não vou assistir, que aí também já é demais. E melhor documentário também não vi. Fotografia, eu acho que ganha Sonhos de Trem como fotografia. Esse aí merece como melhor fotografia, que é linda a fotografia. E eu acho que é isso, senhoras e senhores. Eu acho que eu só queria falar um pouco dos melhores filmes. E, pra completar esse finalzinho, o que eu queria falar sobre filme? Teve uma época que eu pensava assim que. é, eu tô bem numa fase bem viciado em filme, vi? Eu acho que depois eu tô entrando nessa reflexão que depois de mais velho a gente vai criando um pouco de novos gostos, né? Eu tava pensando sobre isso, assim, como o basquete entrou na minha vida, né? E como eu também fico meio ansiando, mas eu acho que por conta, principalmente da minha esposa, nessa fase de. É, Ó, eu falei noiva, mas já tô falando esposa, né? Força de expressão. Eu tô bem nessa fase de Oscar, de curtir filmes e séries, porque eu acho que, tipo assim, embora algumas histórias se repitam, é, cara, é muito legal, assim, tipo, eu principalmente como jornalista, você vê uma história contada, atuação, como o cara chegou nisso, a reviravolta de um filme. A única coisa que eu ainda não passei a apreciar e gostaria de apreciar um pouco mais é filme de terror. Eu não gosto. O de suspense e aquele tipo Massacre da Serra Elétrica, ou uns filmes um pouco mais pesados, eu até curto assistir. Agora, história de demônio, não sei se vai cortar aqui, eu não curto. Porque, sei lá, é uma coisa que eu não acho que agrega muito na minha vida. Bom, eu acho que é isso. Eu queria só falar um pouco desses filmes. Espero que você tenha gostado. Semanalmente você sabe que a gente está voltando aqui. Se você gostou, deixa o like, curte, compartilha. Na semana que vem vai ter mais. Acompanhe o Oscar, porque depois do Oscar também eu posso fazer um compiladinho sobre esses resultados. Vamos torcer para o Brasil, porque eu espero também que o Wagner Moura ganhe, porque pra gente aqui como nação seria muito, muito legal do cinema nacional ser reconhecido, tá bom? E continue assistindo filmes e séries. Me diga também se você assistiu um deles e o que você achou desses filmes, dessas séries, desses filmes do Oscar que estão concorrendo. Espero que você tenha gostado e até semana que vem.